Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa Doce Conversa. E o tema de hoje é... Experimentos históricos! Demonstrações seguras. Hoje, com convidados especiais. Você já parou para pensar em como conseguimos ter energia elétrica em casa, usar eletrodomésticos e carregar o celular sem fio? Isso é verdade. E tudo isso só é possível graças às descobertas feitas há muito tempo. No episódio de hoje, vamos explorar alguns experimentos históricos da física que revelaram como a eletricidade e o magnetismo estão profundamente conectados. Esses experimentos foram realmente revolucionários. Eles mudaram completamente a forma como entendemos a ciência e deram origem a tecnologias que fazem parte do nosso cotidiano. Agora, a gente vai focar especificamente em dois momentos cruciais: o pêndulo eletromagnético de Faraday e o experimento de Oersted. Agora, se voltarmos um pouco no tempo, temos o experimento de Oersted, realizado em 1820. Oersted descobriu algo extraordinário. Quando uma corrente elétrica passa por um fio, ela é capaz de desviar a agulha de uma bússola próxima. Antes disso, a eletricidade, que é a interação e movimento de cargas elétricas, e o magnetismo, que é a força gerada pelo movimento dessas cargas, eram estudados separadamente. A descoberta de Oersted mostrou que esses dois fenômenos estão diretamente ligados, dando início ao estudo do eletromagnetismo. Mas o que é o eletromagnetismo, afinal? O eletromagnetismo se baseia nos princípios de cargas elétricas e na variação de fluxo magnético. As cargas elétricas em movimento geram um campo magnético e a variação do fluxo magnético produz um campo elétrico. O campo magnético surge a partir do movimento de carga elétrica, pois ele é resultado da corrente elétrica. Essa foi uma descoberta monumental. Antes disso, a eletricidade e o magnetismo eram estudados como fenômenos completamente separados. O experimento do Oersted revelou pela primeira vez a conexão direta entre os dois. E também, essa descoberta fundamental abriu caminho para novas pesquisas, incluindo a própria lei de Faraday, além de possibilitar o desenvolvimento de tecnologias essenciais, como os motores elétricos. Vamos falar agora sobre o pêndulo eletromagnético de Faraday. Ele funciona assim: um pêndulo com um ímã na ponta fica oscilando sobre uma bobina. Quando soltamos o pêndulo, ele ganha velocidade e, ao passar pela parte mais baixa, ele gera uma corrente elétrica na bobina. Isso acontece por causa da indução eletromagnética, que é quando um campo magnético em movimento cria eletricidade. Esse princípio é fundamental para o funcionamento dos geradores e dos transformadores. Isso mesmo, esse foi um dos experimentos mais significativos de Michael Faraday, pois demonstrou claramente como a energia mecânica pode ser transformada em energia elétrica. Também é possível trocar a bobina de lugar com o ímã, fazendo com que a bobina seja o pêndulo. O experimento funciona da mesma forma, sim, e isso é por causa da lei de Faraday. Ela diz que quando há uma variação no fluxo magnético, há uma força eletromotriz induzida. O pêndulo também se relaciona com a lei de Lenz, que diz que um fluxo magnético aumentado gera uma corrente contrária a ele. E também diz que um fluxo magnético diminuindo gera uma corrente no mesmo sentido. No experimento, isso pode ser visto quando um LED acende na entrada em cima da bobina e o outro na saída. Vale lembrar que essas descobertas não influenciaram apenas a tecnologia, mas também o próprio avanço da ciência. Verdade. A partir dos trabalhos de Oersted e Faraday, cientistas como James Clerk Maxwell formularam as famosas equações do eletromagnetismo, que descrevem matematicamente todos os fenômenos eletromagnéticos. Essas equações foram tão revolucionárias que deram base até para a teoria da relatividade de Einstein, décadas depois. Enfim, o que começou com a simples observação e experimentos na agulha de uma bússola acabou se tornando a base de praticamente toda a nossa física moderna e da nossa sociedade tecnológica. Para entendermos melhor a indução eletromagnética na prática, vamos pensar em uma hidrelétrica. A água em movimento faz as turbinas girarem. Isso mesmo, dentro dessas turbinas existem ímãs e bobinas que operam de maneira muito similar ao pêndulo de Faraday. O movimento da água faz os ímãs se moverem, gerando eletricidade em escala suficiente para abastecer cidades inteiras. Interessante, então o pêndulo de Faraday demonstra esse mesmo processo, só que em escala reduzida. E podemos pensar também em aplicações mais atuais, como os carregadores sem fio. Eles funcionam basicamente pelo mesmo princípio de indução eletromagnética, usando campos magnéticos variáveis para transferir energia sem a necessidade de cabos.
Isso mesmo, é fascinante como os princípios descobertos há séculos continuam relevantes em tecnologias contemporâneas. O mais impressionante é que essas descobertas não permaneceram só no campo teórico. Elas estão presentes em muitos aspectos do nosso dia a dia. Podemos citar os motores elétricos, presentes em ventiladores, carros elétricos, ferramentas e praticamente todos os eletrodomésticos. Também temos os alto-falantes, que transformam sinais elétricos em som. E os eletroímãs, utilizados em guindastes, fechaduras magnéticas e até em disjuntores. Ou seja, o que começou com experimentos aparentemente simples, hoje está integrado em praticamente tudo ao nosso redor. Compreender esses experimentos históricos nos ajuda a apreciar como a ciência evoluiu e como as descobertas fundamentais continuam moldando o nosso mundo moderno. E esse foi mais um episódio do Nossa Conversa. Espero que tenham gostado. Até a próxima!